Oi, meus alunos, como é que vocês estão? Espero que bem. Dei uma semana para vocês completarem os desenhos e vocês devem ter notado um grande problema naquele exercício que eu dei para vocês, que não foi sem querer não. Eu dei o exercício com aquela dificuldade justamente para vocês perceberem isso. Eu pedi para vocês fazerem um desenho e com o setinha do teclado vocês movimentaram um segundo desenho ao redor daquele desenho original. Você deve ter percebido com esse exercício de que o GeoTranslate ele é cumulativo. Então eu coloco lá bem certinho um lugar do outro. Quando movimentar, vai movimentar os dois, e aí você vai ter que fazer uma gambiarra qualquer para um continuar no lugar. É um saco. Pois bem, então hoje nós vamos discutir justamente como fazer isso se tornar menos sofrido, mais racional, né? Nós vamos ver que a gente pode usar uma técnica que é empilhar o plano cartesiano na memória RAM. Assim como vocês fizeram pilha lá em estrutura de dados, eu não sei se fui eu, se foi o Manassés que ministrou para vocês, depende de que ano que cada um aluno fez, mas existe a pilha, e nós vamos fazer uma pilha na memória, é muito simples de fazer isso e tudo mais. Só que isso vai se tornar muito útil, principalmente quando a gente for desenhar um círculo. Porque o círculo, eu vou ensinar vocês a desenhar ele hoje, e ele vai ser desenhado normalmente no centro do plano cartesiano. Então, para você fazer um desenho que envolva círculos, vocês dificilmente vão conseguir fazer o negócio assim com tranquilidade ou num tempo aceitável se vocês não usarem a ideia de empilhar e desempilhar o plano cartesiano na memória RAM. Tá? Então, esses são os dois tópicos que eu gostaria de abordar com vocês hoje. Certo? Então, começando com o desenho do círculo. Depois a gente vai lá para a brincadeira de empilhar e desempilhar, porque ela é muito simples. Esse slide e os códigos fonte eu vou deixar junto com o vídeo lá no Classroom. Então, vocês podem ficar tranquilo, anotem apenas o que vocês acharem que é a mais do que eu estou explicando aqui. Bom, então vocês devem ter estudado, não sei se começou no primário ou se começou no ensino médio, mas vocês devem ter estudado trigonometria, certo? A trigonometria, embora seja o estudo dos triângulos, ela tem tudo a ver com um círculo, porque como vocês podem notar aqui, se eu fizer uma série de triângulos aqui, eu encontro os pontos aonde eu construo um círculo, né? Esses aqui são os ângulos notáveis, né? Meio π, você tem aqui a posição que seria o equivalente ao meio-dia. 3 vezes meio π, você tem o equivalente ao que seria 6 horas, né? E assim por diante, né? Vocês devem ter visto isso aqui tudo no ensino médio, no máximo, né? Pois bem, mas eu tenho que admitir que muitas vezes as pessoas têm uma explicação mais ou menos como a que eu tive na escola. As pessoas explicam a trigonometria sem explicar o sentido do que elas estão estudando. E aí aquilo parece assim só um monte de continha que você faz sem nexo com a realidade. E na verdade não é, na verdade a trigonometria é muito legal, certo? Então nós vamos olhar onde é que a gente pode aplicar a trigonometria. Tá, aqui nós temos um exemplo do uso do seno. Se eu pegar e fizer o seno de um ângulo, certo? E multiplicar pelo raio desse traço que eu quero fazer, ele vai me dar a posição no eixo Y em que vai estar esse ponto desse raio. Ó, então eu falei assim, ó, seno no ângulo, sei lá, de 15 graus, certo? Vezes o raio ali de, sei lá, 10 centímetros, onde que ele vai ficar esse ponto? Ele vai me dizer no eixo Y que ele vai ficar aqui, nesse lugar. A mesma coisa, olha, eu fui clicar ali para dar a bolinha do mouse e avançou o slide. Tá? A mesma coisa é com o... Ah, meu Deus. Com o cosseno. Tá?
Se eu pegar um cosseno de um ângulo qualquer, por exemplo, 15 graus, tá? E multiplicar esse resultado pelo raio, ou seja, pelo comprimento que eu quero que seja essa linha, ele vai me dar no eixo X onde que é o ponto. Então vejam só, o seno com o cosseno juntos me dão a posição no eixo X e no eixo Y em que deve ficar o final de um raio a partir do centro do círculo, né? Para que ele faça lá bem certinho o plano cartesiano onde que esse ponto fica, né? Ok? Claro que isso não é suficiente, tá? Por quê? Porque eu preciso, para mim fazer um círculo, eu precisaria ter um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, tudo isso, e construindo esse círculo de pontos, certo? Então eu precisaria saber quanto é o ângulo de cada um desses pontinhos. Aqui é quantos graus, 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 para mim poder fazer todos esses pontinhos aqui. Vocês estão começando a construir a ideia de como desenhar um círculo? Pois bem, para isso é muito importante o número π, certo? Π é 3,1415, todos esses números aqui, que o pessoal geralmente arredonda para 3,1416, né? Ok? O π, ele é muito interessante e ele vai ser utilizado para nós construir isso aqui, ó, dizer onde que vai, que ângulo que é esse ponto, que ângulo que é esse ponto, que ângulo que é esse ponto, que ângulo é esse, que ângulo é esse, que ângulo é o próximo, blá, blá, até nós construirmos o círculo inteiro, certo, meus alunos? Bom, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, a coordenada x do pontinho que eu quero fazer vai ser o cosseno do ângulo, tá, vezes o raio de x. Então eu quero que o círculo seja do tamanho de 10 centímetros. Então é cosseno do ângulo que eu quero calcular vezes 10 centímetros. E a coordenada no eixo y vai ser o seno do ângulo vezes o raio de y. Vamos supor que eu quero que o círculo tenha um raio de 10 centímetros, será 10, ok? Muito bem. E como é que eu sei qual o ângulo que eu devo calcular dessa vez aqui? Eu já falei que eu vou usar o π, mas eu não falei como eu vou usar o π. Bom, agora olhem só que explicação mais interessante. Eu vou até ler para vocês. O comprimento de um arco AB de uma circunferência de raio R é o valor limite da soma dos comprimentos dessas n cordas quando n cresce indefinidamente. Um arco completo de circunferência corresponde a um ângulo que mede 360 graus ou igual a 2 radianos. Entenderam tudo? É isso que eu acho que tinha que ser dito por último nas escolas, no ensino médio e tal. E geralmente é dito por primeiro, como eu fiz agora aqui. Vamos lá. O que eu estou querendo dizer é que para mim calcular o ângulo, eu vou ter que fazer 2 vezes o π vezes qual o pontinho que eu quero traçar. E qual o pontinho que eu quero traçar de quanto? De quantos pontinhos forem. Então, por exemplo, eu quero fazer esse círculo com 30 pontos. Então, aqui eu vou fazer, no lugar de z, eu vou colocar 30. Eu vou fazer 2 vezes o π vezes 1. Esse é o primeiro ângulo. Aí eu vou lá, calculo o seno, o cosseno, tem a pontinho lá, onde colocar o primeiro ângulo. Aí depois eu faço 2 vezes o π vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, até chegar no 30. Tá? Aí quando eu chegar no 30, eu tenho o ângulo, eu tenho o círculo completo. Eu calculei todos os ângulos necessários para fazer um círculo usando o seno e o cosseno para descobrir a coordenada deles. Ok, então agora, por hoje é só. Vocês vão lá e façam um círculo para mim no OpenGL. Não, tô zoando. É claro que eu não ia fazer isso, hein? É óbvio que essa explicação ficou descontextualizada. Nós precisamos... Eu vou fechar a porta que bateu um vento aqui.
nós precisamos cadê aqui? Aqui. Nós precisamos de um exemplo prático, né? Já vamos lá, só deixa eu fechar a porta aqui que vai bater um vento forte. Só um segundo. Vai dar uma tempestade, tô olhando aqui, minha vizinha caiu tudo as roupas do varal dela na grama. Caramba. Bom, continuando. Pra gente entender bem o que eu quis dizer aqui, eu acho que é importante a gente ver o código-fonte, né? Então, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Eu já deixei aqui no OpenGL um código-fonte, no Visual Studio um código-fonte, e eu queria que você, se possível, digitasse eles inteiro, tá? Para vocês ir pegando prática. Eu sei que agora, com esse negócio de pandemia, é quase impossível eu verificar se fizeram isso de fato ou não, mas é um conselho. Então vamos lá. Vamos no programinha desenhar um círculo. Include standard.io, include standard.lib, include glut. E agora eu vou incluir a biblioteca matemática, match, certo? Eu sei que existe um comando na biblioteca match chamado pi, e ele vai calcular o pi para mim. Eu posso usar o comando pi, ou eu posso definir o pi, que nem aqui, olha, eu defini o pi e eu copiei esse número pi aqui do Google e colei aqui. Muito bem, aí defini a altura da janela, a largura da janela, tudo isso aqui, ó, agora estou prototipando as functions. Isso aqui eu vou passar mais rapidamente, porque nós temos feito isso desde o primeiro vídeo, né? Então aqui, verifiquei se tem suporte à janela. Vou usar o display single RGB, tá? Então quer dizer que eu vou fazer um desenho e colocar na tela cada desenho, e vou usar só RGB, não vou usar alfa. Aqui disso está a largura e a altura da janela, posição que a janela vai ser feita, nome da janela, o full screen aqui eu deixei comentado, e vou chamar a função tela. Função tela. Cadê a função tela? Tá aqui a função tela. Não sei nem porque tem todas essas linhas aqui. Posso até apagar. Então a função tela aqui, a ideia dela é fazer toda a configuração necessária na matriz de projeção, né? Lembrem que a matriz de projeção é onde eu posiciono a câmera, eu configuro a câmera que vai filmar o desenho que vão fazer na matriz de modelagem, certo? Então aqui abri a matriz de projeção, limpei a matriz de projeção com o Load Denting, configurei a visão ortogonal e só. Ok, vamos voltar para a matriz para a função main. Depois que configurei a função tela, eu vou para a função display. Função display. Na função display minha, eu quero trabalhar com a matriz de modelagem. Então, eu chamo aqui, ó, matriz de modelagem, limpo a matriz de modelagem, defino uma cor para ser a cor de fundo, executo a cor de fundo. Tudo isso tá nessas linhas que nós estamos olhando aqui. Agora eu vou especificar onde o desenho acontece, e eu disse o seguinte, que é para ele fazer um translate do plano cartesiano até a metade da largura e metade da altura, tá? Aí eu disse que a viewport, ou seja, o quanto eu vou visualizar disso, é uma janela inteira, não é split screen. Eu vou visualizar do ponto 0, 0 até a largura e altura total da janela. Depois disso eu mando desenhar, executar meu desenho. Vamos ver o que o meu desenho faz. Aqui é que está a novidade para vocês. Até agora tudo que eu falei foi só uma revisão. Aquilo que eu falei no slide para vocês começa agora. Bom, em primeiro lugar, eu criei uma variável float, que é chamada setPoint, de valor 10. Professor, o senhor colocou GL float aqui. Por que colocou? Eu coloquei para vocês saber que existe uma variável float para o OpenGL. Se por acaso, por exemplo, eu pegar uma linguagem de programação que não tenha float na linguagem, o OpenGL tem. Mas no caso do Czão aqui que nós estamos fazendo, tem float no Czão? Tem.
Daria me colocar só float aqui? Daria, tá? Isso aqui é mais para vocês saberem. Então, eu criei uma variável chamada SeekPoint, eu vou colocar aqui 10, ela vale 10. Aí eu criei uma variável float, uma, duas, três variável float. A primeira variável float é ângulo, a segunda variável float é o raio de x, e a terceira variável float é o raio de y, que eu coloquei 80 aqui, 80 e 80. Professor, tem que colocar fzinho no final da variável float? Não, tanto que aqui eu não coloquei, ó. Tudo isso é para vocês conhecendo as propriedades do OpenGL, tá? Vamos ao que interessa. Então eu criei SeekPoint, ângulo, raio de x e raio de y, 4 variáveis, certo? Agora eu defini uma cor aqui, RGB. A cor RGB que eu defini é 1. 1 no R quer dizer que é vermelho, certo? Muito bem. Agora eu vou fazer um line loop. Vocês já testaram esse comando line loop. Eu ligo um ponto no outro, um ponto no outro, um ponto no outro, até que o último ponto é ligado no primeiro. Não é isso que faz o line loop? Sim. Só que agora, dentro do line loop, ao invés de eu definir cada um dos pontos, eu fiz um forzinho, tá? Ele começa no 0, i igual a 0, e ele vai até o valor de SeekPoint. Quanto que é o valor do SeekPoint aqui? 10, tá nessa variável aqui, certo? E ele vai avançar de 1 em 1. Então a primeira coisa... O que eu fiz aqui? Não sei. Tá. A primeira coisa que eu vou calcular é qual é o ângulo que eu devo calcular. Vocês lembram como que eu falei que isso aqui era necessário? Lembram aqui nos slides? Vamos abrir os slides aqui. Aqui. Eu vou fazer esse cálculo aqui. O ângulo é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do ponto que eu estou calculando dividido pelo total de pontos que vai ter meu desenho. Será que eu traduzi isso corretamente para o meu programa? Vamos ver? Vamos ver se eu traduzi corretamente. Eu estou dizendo que é 2 vezes o valor de π vezes o valor de i. Quanto é que está valendo i agora? Está valendo 0. Tá? Dividido pelo total de pontos. SeekPoint igual a 10. Então, eu acho que fiz exatamente o que diz essa equação aqui. O ângulo é igual a 2 vezes, tá aqui, o 2. 2 vezes o quê? O π, vamos ver se estaria o π, 2 vezes o π, vezes o ponto que eu quero calcular, dividido por total de pontos. Para não ficar aí muito circulando. O ponto que eu quero calcular dividido pelo total de pontos. Ótimo, então eu traduzi aquela equação aqui para o meu código. Perfeito, adorei, ótimo. Bom, agora eu estou dizendo o seguinte, eu quero que você desenhe um ponto, um GL Vertex, que envolve 2 números de ponto flutuante. O primeiro número de ponto flutuante é o cosseno do ângulo, que o ângulo eu calculei aqui, vezes o raio de x. Tá, então, não é isso que eu queria. Não é isso que eu vi que... O que eu fiz? Tá abrindo de novo Visual Studio? Tô com as mãos atrapalhadas hoje. Eu aperto a tecla e bato no outro. Então, o primeiro ponto eu vou calcular usando exatamente essa equação que nós vimos aqui, ó, o seno vezes o ângulo, né? Nós estamos aqui, quando chegamos aqui, a gente viu, ó, coordenada de x é igual ao cosseno do ângulo vezes o raio de x. Então, é isso que nós conseguimos aqui, ó, o cosseno do ângulo vezes o raio de x. Tá, e a segunda coordenada do GL Vertex é o seno do ângulo vezes o raio de y. Vejam que eu só consigo usar
o cosseno e o seno aqui, porque lá em cima eu incluí a biblioteca Match, tá? Ok? Bom, então só isso aqui já seria o suficiente para nós desenhar o ponto. Só que como a gente está fazendo um software aqui educacional, o que, que eu fiz foi imprimir na tela, tá? O cosseno, o resultado dessa conta, né? O cosseno do ângulo lá, e o seno, né? O resultado da outra conta também. Eu vou imprimir naquela segunda telinha, naquela telinha preta que fica atrás, só para a gente ver que número que ele calculou, tá? Isso aqui não precisa para o meu código funcionar. Mas como ele é um programa educacional, eu achei que era legal fazer isso. Bom, assim eu acabo a variável, acabo a função desenho, porque claro, aqui ele vai ficar em for, né? Ele vai fazer os 10 pontos. E aí eu volto para a função display. Função display, depois de chamar desenhar, ele manda executar o desenho e acabou a função display. Vamos ver na main. Depois da display eu só tenho o main loop, que é isso aqui é usado para mim, se eu mudar a janela de lugar, ele reconstruir o desenho e fim do programa. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Executar. Saiu um desenho, não sei se ficou muito bonito. Olha aqui, então, aqui atrás então eu tenho todos os ângulos calculados, né? Ó, a posição do eixo X e eixo Y de cada um aqui, ó. O primeiro, como foi zero, ó, deu 80 e 0 aqui, né? E os próximos foi dando números que são equivalentes ao desenho do círculo. Professor, mas esse círculo não é por nada não, viu? Mas ele não ficou muito circular, né? Ele parece aquele... parece uma medalha, sei lá, né? Não ficou muito circular. Ué, por que é que não ficou muito circular, professor? Não ficou muito circular porque a gente colocou uma quantidade de pontos muito pequena. Ó, aqui eu mandei ele fazer só 10. Vamos fazer 100 aqui para ver como é que fica. 100. Executar, sim. Opa, agora sim, hein? Agora sim o círculo ficou mais arredondado mesmo, né? Ok? Então é um pontinho, o GeryPod está ligando no outro, e o meu desenho, ao invés de ter 5, quanto que tinha lá antes? 10 pontos de, de união no line loop, ele ficou com 100, então ele ficou bem redondinho. Professor, e se eu quisesse fazer ele, se eu quisesse fazer ele recheado, se eu quisesse fazer ele pintado dentro? Missão para vocês, hein? Qual que é lá o desenho que vocês viram que pinta por dentro, tá? O line loop pinta por dentro, o line strip faz o quê, hein? Será que eu não vou pintar ele por dentro com o line strip? Tá. Então é assim que eu desenho círculos no OpenGL. Deixa eu achar onde é que eu fiz aqui. Line strip. Line strip. Aqui. Vamos lá. Sim. Não é o line strip? Ou será que deu erro e não compilou? Salvar. Executar. Eu acho que não é o line strip. Acho que deve ser o line do loop. Não tá tendo muita diferença de pé. Vamos olhar lá nos meus slides, né? Os slides estão todos online agora. Slides. Primitivas OpenGL.
isso aqui, né? PGL, terceiro encontro. Só um segundinho. Aqui. Line street, tá, line loop, tem razão, eu me confundi. É GL Polygon. Polygon. Eu dormi meio mal essa noite, ando. Polygon. Polígono, né? Line polígono. Polígono. Muito bem. Executar. Pronto, agora ele ficou rechadinho, né? Então, pessoal, assim que nós desenhamos o círculo. Agora a questão é, os círculos, primeira questão, tá? Por que é, professor, se o círculo tem o mesmo eixo em x e y, porque o professor criou duas variáveis aqui? Simples. Porque se eu quiser fazer ovalado, eu tenho como. Olhem só. Eu vou mudar o raio no eixo x para 40, mas vou manter no eixo y. O que é que eu vou ter? Olha, o meu círculo ficou, ou não ficou mais proporcional, né? Ele ficou ovalado. Não é bem ovalado, é elíptico, né? E se eu quiser fazer o contrário, ele ficou elíptico até demais. Vou colocar uns 60 aqui. Agora ele ficou deitado daí, né? Então, com isso, eu consigo fazer formas circulares. Claro que eu posso, por exemplo, se eu quiser fazer uma onda ou algo parecido, aí eu vou ter que partir para a equação do segundo grau, né? Onde eu faço uma parábola, uma coisa assim. Mas, por exemplo, um meio círculo ou um quarto de círculo, eu posso fazer aqui, colocando dentro desse fórum um if, que se ele calculou 25% do meu ângulo aqui, do meu seek point, ele dá um break. Ou seja, eu quero fazer meio círculo, eu posso calcular só metade, né? Metade do valor do for aqui e depois interromper a execução do for, eu terei meio círculo, né? Agora, se eu quiser uma onda mais complexa, aí eu vou ter que fazer ou uma equação do segundo grau para fazer uma parábola, ou eu vou ter que fazer derivar ou integrar se eu quiser fazer daí calculando a área interna das curvas e tal, né? Não vou chegar nesse ponto não. Tá, agora outro ponto que eu tenho é o seguinte: nós aprendemos a desenhar um círculo no meio do plano cartesiano. A partir do meio eu faço todas aquelas linhas e monto o círculo. A questão agora é, dificilmente quando eu for fazer um desenho eu vou querer que o círculo fique bem no meio. Vamos supor que eu quero fazer 3 sorvetes. Se eu quiser fazer 3 sorvetes, eu vou ter que fazer os círculos ficarem fora do meio. Ah, é simples, eu uso o GeoTranslate. Tá, uso o GeoTranslate, mas numa animação, vocês imaginem ali, por exemplo, tem que colocar casquinha, tem que colocar os vidros ao redor, vamos supor que seja uma sorveteria, uma coisa assim. O trabalho que isso vai dar com o que nós aprendemos até agora. Por isso, pessoal, que eu preparei um segundo slide e um segundo vídeo que nós vamos discutir agora quando eu encerrar esse aqui. Eu vou encerrar, só vou colocar o código fonte aqui e o slide na tela e já vou começar o próximo, tá? Então, até daqui a pouquinho.